Queridos, abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o capítulo 19. É isso aí. Pessoal, vocês encontraram aí? Olha, vamos ler o capítulo 17, do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tendo a multidão com as autoridades, ficando agitadas, tendo a multidão com as autoridades, irmão, perdão, deixa eu ler de novo. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas e ao ouvirem essas palavras. Amém. Agora vamos lá para o capítulo 19, do verso 23 ao verso 29. 6 versículos, né? E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo se juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse a eles: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem verdes e ouvis que não só em Éfeso, mas também quase em toda a Ásia, uma grande multidão, dizendo que, em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com mãos humanas. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-os, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Amém. Irmãos, eu quero fazer um breve comentário, algumas observações nesse texto que a gente acabou de ler. Outro dia uma irmã chegou para mim, aqui na sede, pediu: pastor, o senhor podia dar aquele curso de missão que o senhor deu alguns anos atrás, que a gente deu um curso de missão, com data show e tudo mais. Eu falei: irmã, realmente já está há bastante tempo, a gente pode ver isso aí. E foi exatamente na semana seguinte, a gente começou a ler as viagens missionárias de Paulo. A gente está seguindo capítulo por capítulo, versículo por versículo enviado, chegamos às viagens missionárias de Paulo. E ali juntou também agora com essa nossa viagem missionária mais recente, lá no distrito de Saco do Belém, cidade de Santa Quitéria, no sertão do Ceará. E aí
Aí a gente, analisando esse conjunto de situações, e olhando para aquilo que a irmã pediu, para aquilo que a gente presenciou naquele trabalho de missão, tão simples, com 2 famílias apenas. Vocês viram bastante pessoas lá, porque tinha gente aqui, gente Madalena, mas lá são só 2 casais e 3 jovens. E alguns visitantes que eles vão evangelizando e trazem lá. Aí olhando, lendo, analisando esses dias, essas viagens missionárias de Paulo, eu resolvi trazer essa mensagem para vocês hoje. E lembrar para a igreja, que um dos principais elementos, ou, entre aspas, instinto de um crente, é a missão. Crente convertido de verdade, ele tem, eu estou chamando dessa forma, um instinto de missão, missionário. Ou seja, aonde ele vai, em algum lugar, ele quer fazer alguma coisa para Deus. E essa coisa para Deus que ele quer fazer é proclamar as verdades dele. O crente nasce de novo, o crente tem o Espírito Santo. Ele tem esse espírito missionário dentro de si. De modo que quando ele chega nos lugares, assim como Paulo chegou nas suas viagens missionárias, e quando Paulo chegava nas suas viagens missionárias, a primeira coisa que ele fazia era começar a observar a situação religiosa de cada cidade que ele passava. Embora ele se hospedava na casa de alguém, e ia para casa, ou ia procurar a sinagoga, onde ele ia poder expor a mensagem do Evangelho, a boa nova de Cristo, porque para ele, naquele momento, era mais boas novas do que hoje. Claro que sempre será boas novas, né? Mas como era o início, o princípio, né? A inauguração, além de ser as boas novas do Evangelho, que sempre será boas novas, era uma boa nova de novidade também, porque nunca ninguém tinha pregado. Hoje nós temos a boas nova do Evangelho, que sempre será boas novas de salvação, mas não boas novas mais de pregação, porque ele já tem sido pregado em vários lugares. Mas Paulo observava a situação espiritual daquela cidade. E por várias cidades que Paulo chegou, inclusive em Atenas, na Grécia, ele, ao observar a situação religiosa naquela cidade, o comportamento religioso das pessoas, analisando o tipo de crença, o tipo de fé, em que aquelas pessoas criam. Porque naquele tempo haviam muitas religiões animistas, por exemplo, as pessoas colocavam a fé delas em coisas, o vento, por exemplo, na vegetação, em coisas assim. Havia muitas religiões politeístas, onde o próprio os romanos criaram o tal de um panteão romano, onde tinha, o panteão romano era um lugar que eles fizeram, onde tinham todo tipo de deuses que os povos do império adoravam. Não precisava o cara ir para Canindé, depois para Juazeiro, não, tinha um panteão lá. Eu adoro Maria, o outro adora José, o outro adora São Francisco, pronto, vai lá para o panteão, lá tem um santo tudinho, lá você paga as promessas de tudo. Então era assim, a crença, a fé. E você sabe que quando o povo tem a fé dessa forma, a crença dessa forma, irmão, o povo é espiritualmente vazio, porque eles vão fazer rituais que não vai preencher o vazio espiritual que eles sentem. E o pessoal continua fazendo esses rituais, buscando esses deuses, e continuam vazio no coração. E vão ali só para cumprir ritos, sentir religiosamente satisfeitos, mas na verdade lá dentro, no íntimo, continua aquele vazio. Aquele anseio por um ser espiritual maior, vivo, soberano, que aquela imagem de escultura que eu estou adorando, aquele Deus, falso Deus que eu estou adorando, não pode preencher. Então Paulo percebeu isso. Paulo percebeu isso, e isso vai refletindo tanto no comportamento da sociedade. Uma sociedade que adora falsos deuses, deuses que na verdade não são deuses, é uma sociedade mais promíscua, é uma sociedade mais corrupta, é uma sociedade mais violenta, uma sociedade mais inclinada ao crime, porque uma sociedade que teme a Deus e que ama a Deus de verdade, é uma sociedade mais santa, separada, que busca se desviar da maldade, busca praticar o que é bem, o bom, busca se desviar da violência, enfim, do roubo, das coisas erradas. Mas a sociedade que adora deuses que não são Deus, elas são assim, a promiscuidade, o pecado, a imoralidade sexual, a depravação, a devassidão, a violência, ela toma conta de tudo. E aqueles que se acham mais certinho, vivem prestando um culto a um Deus que na verdade não é Deus e que não está ouvindo nada, e aquele ritual é apenas para satisfazer ele por aquele mero momento, mas que depois o vazio continua. Era essa a situação espiritual do mundo no tempo de Paulo. E Paulo, a perceber isso, irmãos, o Espírito Santo o impulsiona a arder o amor por aquelas almas que estão perdidas.
E Paulo começa as suas viagens missionárias, capítulo 13 de Atos, capítulo 14, depois capítulo 16, 17, 18, 19 e 20. E Paulo começa a fazer suas viagens missionárias, inflamado não só pelo desejo de pregar o Evangelho, de anunciar a Cristo, mas pelo desejo de alcançar vidas, de que vidas sejam salvas, vidas sejam convertidas. Paulo começa a sua viagem missionária, sim, com o intuito de pregar o Evangelho, de mostrar nas Escrituras que a profecia se cumpriu, que o Messias tão esperado já chegou, já veio, os judeus o rejeitaram, o mataram, mas ele ressuscitou dos mortos. Nós temos testemunhas que viram ele ressuscitado, mas Deus não se importou com esse tempo de ignorância. Agora ele anuncia arrependimento, para que quem crê nele possa ser salvo. E Paulo foi anunciando isso, pregando isso. Talvez a princípio para ele era só uma obra. Não, eu vou fazer o que Deus está mandando, vou pregar o Evangelho. Talvez ele fez só para pregar o Evangelho. Mas quando ele percebeu a situação espiritual daquele povo, ele começou a sentir compaixão. Ele começou a sentir amor por aquelas vidas perdidas, o desejo de querer salvá-las, entre aspas, porque quem salva é Deus. E Paulo foi, irmão, destemidamente, sem carro com ar-condicionado como nós fomos ontem, sem uma casa para receber ele, com banquete como nós fomos recebidos ontem. Paulo muitas vezes não sabia nem onde ia dormir, muito menos onde ia comer. Paulo andava muitas vezes com o pé no chão, no sol quente, a poeira subindo. E ontem nós reclamando dentro do ar-condicionado, uma poeira mais de feliz do mundo subindo, e nós reclamando que tinha poeira, dentro do carro com ar fechado. E Paulo andando com o pé no chão, de jumento, a cavalo, de barco. E o barco afundou uma vez, mas Paulo continuou fazendo missão. O barco afundou a segunda vez, afundou 3 vezes o barco de Paulo. Mas ele continuou a fazer missão por amor àquelas vidas, e para poder pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho pelo mundo. As pessoas têm que saber disso, não é assim que a gente se converte? As pessoas têm que saber disso. Eu tenho que falar para as pessoas que Jesus é o Messias, que a salvação está em Cristo. E Paulo continuou com esse fogo, irmão, nada parava ele. Aí Paulo começou a implantar a igreja. Aqui, na segunda viagem missionária, nós vemos Paulo chegando aqui aonde? Lá em Tessalônica. Depois você vai ver Paulo escrevendo a carta, na igreja de Paulo aos Tessalonicenses. 1ª e 2ª Tessalonicenses. Aqui não tem igreja ainda, ele está fundando a igreja. E aqui Paulo vai fundar a igreja em Tessalônica. Olha o que é que aconteceu. Paulo pregando em Tessalônica, falando que Jesus é o Messias. Muita gente se convertendo. Mas os judeus religiosos que não queriam abrir mão da fé, da crença deles, dos ritos deles, fizeram o quê? Movido de inveja, foram falar com os vagabundos da cidade, com a malandragem da cidade. Rapaz, bora ali, bora agitar a cidade, porque esses homens estão botando o povo a se perder. Pegaram os vagabundos da cidade, desocupados, disseram, olha, bora. Chegaram lá, começaram a mentir, jogar o povo contra Paulo, criaram um alvoroço tão grande, que foi preciso os irmãos esconder Paulo, e dizer, Paulo, tu sai daqui, não vão te matar. E Paulo teve que sair escondido de Tessalônica, uma cidade grega, para ir embora, porque eu estava pregando, gente se convertendo, mas os outros invejosos quiseram matar ele. É isso que vai acontecer quando o Evangelho verdadeiro for pregado. Se eu chegar em qualquer lugar, irmã Mariana, em qualquer lugar do Brasil, e contratar qualquer cantor gospel, vamos fazer um show, eu vou ser aplaudido por todo mundo. Se eu abrir denominações, igrejas, e chamar o povo para fazer campanha, entregar amuleto, pedir dinheiro para o povo, eu vou ser aplaudido pelo povo. Mas se você for em qualquer lugar do Brasil, e pregar esse Evangelho que Paulo pregou, dizer que isso que eles estão fazendo não é Evangelho, que foi isso que Paulo pregou. Pregação de Paulo. Olha o argumento de Demétrio. Senhores ourives, eu quero uma reunião com vocês. Pois não, Demétrio. Demétrio era igual Canindé. Conhece Canindé? Por ano, alguns anos atrás, não sei agora, por ano lá em Canindé, 1 milhão de pessoas visitar São Francisco. Mais São Francisco. Aparecida do Norte, lá em São Paulo vai mais, né? Bem maior, obviamente. Aí o Demétrio foi lá, era o que fazia as imagenzinhas da santa. Chamou os outros artesãos lá, ourives, né? Disse, senhores, uma reunião com vocês. Olha, esse Paulo, olha o argumento dele, olha que coisa. Irmão, eu entendo esse argumento de Paulo, de Demétrio, como uma pregação linda.
Eles disseram: senhores, é o seguinte, esse Paulo, ele anda por todo lugar, por todo mundo, dizendo que aqueles que são feitos por mãos humanas não são Deus. E o pior, ele está fazendo um monte de gente desistir da crença de adorar nesse Deus que nós faz. E o pior, essa pregação dele está fazendo um monte de gente se desviar, parar de adorar Diana, a grande deusa dos Efésios. O santuário dela está aqui, a imagem dela que caiu do céu está aqui, o mundo inteiro vem adorar ela aqui, mas a pregação desse Paulo aí está fazendo o povo se desviar. Daqui a pouco ninguém vem mais comprar a imagem da Diana, nós vamos quebrar porque é nosso meio de vida. Daqui a pouco ninguém vai vir mais aqui para adorar, para visitar o templo e adorar. Sim, ela vai cair em descrédito. Olha que pregação linda. Claro, não era uma pregação, era uma crítica, né? Quando ele falou isso, os outros lá, amigos dele, ficaram tudo com ódio de Paulo. É verdade, esse Paulo tem que morrer. Irmãos, mas agora olha de revestrez agora. Olha de restrevés agora. Olha o que a pregação de Paulo estava fazendo. A pregação de Paulo estava esvaziando os centros de adoração. A Bíblia diz que muitas pessoas que mexiam com bruxaria, com feitiçaria, pegavam os livros e queimavam. Milhões de reais eram queimados em livros de ocultismo, de bruxaria, de magia negra. Porque o povo estava se convertendo com a pregação de Paulo. O povo estava abandonando as religiões que oprimem, que ensinam um caminho errado, que embora falam de Deus, mas levam o povo para distante do Deus verdadeiro. Que ensina o povo a idolatrar, seja a imagem de Diana, seja a imagem de Maria, seja a imagem de São Francisco, seja uma rosa ungida, uma flor ungida, que ensina o povo a ser idólatra. O povo estava esvaziando essas igrejas por causa da pregação de Paulo. É isso que o evangelho tem que fazer, irmão. O evangelho não é para você se converter e continuar lá na heresia, não. O evangelho não é para você se converter. Pastor, eu posso me converter e posso continuar indo todos os anos vestido de romeiro lá para adorar o São Francisco? Pode não, irmão. Pastor, eu posso me converter, pastor, mas eu posso ir lá na sessão espírita lá, para poder fazer as 7 semanas lá na sessão espírita, que eu estou tomando banho lá, com a água não sei de que lá. Pode não, irmão. Pastor, eu posso me converter? Pastor, posso me converter e posso continuar lá. O meu filho caiu a espinhela baixa, a moleira caída. Eu posso levar lá na rezadeira, que vai benzer com galho de pinhão? Pode não, irmão. Esses ambientes, essa fé, essas crenças estavam se esvaziando. O povo estava abrindo os olhos, estava acordando. Porque é isso que o evangelho faz, irmão. O evangelho é como uma mão estendida para resgatar alguém que está afundado dentro da lama e precisa de auxílio. O evangelho é como uma corda lançada para resgatar uma pessoa que está pendurada num penhasco esperando socorro. É para tirar de lá. E era isso que estava acontecendo. E é isso que tem que acontecer. Mas se Paulo chegasse nesses lugares e pregasse Jesus, Jesus é a fé, a salvação está em Cristo, a salvação está em Jesus, eu vos anuncio Jesus, a profecia se cumpriu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e agora está anunciando a fé no seu nome. Sim, vocês têm que crer em Jesus, mas pode continuar crendo aí no santinho de vocês, tá bom? Se converta a Jesus, mas pode continuar aí praticando a idolatria de vocês, tá bom? Não tem problema não. Mas tem que se converter a Jesus, mas pode continuar aí adorando, idolatrando os deuses de vocês. Se Paulo tivesse pregado assim, irmão, ele não teria tido problema. As pessoas teriam se convertido entre aspas. Agora eu sou cristão, Foi igual aconteceu no Império Romano, depois do Constantino, e principalmente depois do Teodósio 381. Baixou lá, religião oficial agora do Império é o cristianismo. Pronto. Pega ali a família aristocrata, fulano de tal, toma conta daquela igreja lá. Os caras nem convertidos eram. E tome a entrar crença estranha da igreja, culto estranho da igreja, e os romanos tudo se convertendo, entre aspas. Isso não ia funcionar, ninguém ia ser salvo crendo no evangelho misturado assim. E foi exatamente isso que os judeus tentaram fazer no começo. Foram lá em Antioquia dizer, os crentes lá da Judéia foram lá em Antioquia, dizer, ei, se vocês estão, nós também somos cristãos, cremos em Cristo, mas se vocês não se considerarem no guardar a lei, vocês não vão ser salvos não. Que conversa é essa, Paulo? Paulo falou, que conversa é essa, rapaz? Não, tem que se considerar e guardar a lei. Tem não, rapaz, conversa é essa, tá lá. Vamos para Jerusalém resolver isso. Lá em Jerusalém, os cabas que andaram dizendo esse negócio, que
Tem que crer em Jesus, mas tem que circuncidar também. Tem que crer em Jesus, mas tem que guardar a lei também. Quem andou falando isso, levaram carão dos apóstolos. Os apóstolos escreveram a carta e disseram, ó, tem uns camaradas aqui que saíram do meio de nós sem nossa autorização e foram dizer coisa para vocês, perturbando vocês. O que eles falaram não é verdade. Porque o Evangelho, irmão, ele somente o Evangelho, nada além do Evangelho, nada menos do Evangelho, só o Evangelho é o suficiente para a nossa salvação. É o suficiente para nós aprendermos o caminho de Cristo, o caminho da vida. Tu observe, Paulo estava pregando, fazendo missão. O amor por aquelas almas, o amor de poder levar o Evangelho, tornar o Evangelho conhecido, o amor de poder anunciar ao povo que o Messias já tinha chegado e o nome dele é Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou e está sentado à direita do Pai, e que um dia ele vai voltar para resgatar seus eleitos. Prazer de anunciar isso, das pessoas saberem que o Messias veio e que ele vai retornar de novo. E o prazer de ver vida se convertendo, irmão. Mas isso teve um preço alto que Paulo pagou. Paulo, pastor, não é de graça não, a salvação é de graça. As outras coisas que for fazer, tudo tem um preço. Paulo sofreu demais. Gente se convertendo, você viu aqui? Os templos religiosos se vaziando. O discurso do Demétrio lá envolveu política, religião e negócios. E a pregação do Evangelho incomodou tudo isso. Incomodou isso tudo. O povo se convertendo, abandonando o pecado, abandonando as falsas crenças. É isso que o Evangelho tem que fazer. Se nós pregamos o Evangelho, o povo continua misturando o Evangelho com show, misturando o Evangelho com campanha mística, misturando o Evangelho com amuletos ungidos de idolatria, misturando o Evangelho com política, misturando o Evangelho com idolatria, com exploração, com estrelismo. Esse Evangelho não muda ninguém, não salva ninguém. Esse Evangelho aí só torna pessoas religiosas e nada mais. Um religioso, exímio religioso, caminhando a passos largos, bem vestido, com sua religião, para a condenação eterna. Nada além disso, somente isso. Então a pregação do Evangelho é para fazer isso. Aí eu pergunto a você, que Evangelho você tem pregado? Qual o Evangelho que você tem pregado? Marcelo colocou muito bem na abertura do culto. Milagre é bom. Não foi o meu caso, para vir até Cristo, foi em outra situação. Mas muitos vieram a Cristo, porque sofreram um acidente, passaram dificuldade, passaram necessidade, sofrimento na família, alguma coisa. Aí vieram à igreja, por algum motivo, desesperado, alguma coisa, e acabaram se convertendo. E glória a Deus por isso, porque os milagres têm essa função. Se você ver os milagres que Jesus operou, que os apóstolos operaram, era para quê? Era para salvar vidas. Curava a pessoa, mas salvava a vida. Não quer dizer que quem recebe milagre vai ser salvo. Tem gente que é curado, recebe o maior milagre do mundo e vai para o inferno do mesmo jeito. Discurso de Jesus lá e diz, sai de ti, Corazim. Aí de ti, Betsaba. Os milagres que Betsaída. Os milagres que aconteceu aqui em ti, se tivesse acontecido lá em Tiro e Sidom, ainda hoje estava vivo. Mas tu vai receber um juízo maior. O povo recebeu o milagre e nos converteu. Não vá me dizer que eu tenho muita fé porque eu recebi milagre, não. Os maiores incrédulos podem receber milagre, ainda assim ir para a condenação. Porque o Evangelho, maravilhoso esse milagre, e nós continuamos à procura de milagres sempre, constantemente, por várias coisas. Mas agora com o entendimento de Pedro, para onde iremos nós, tu tem uma palavra da vida eterna? Porque o nosso negócio é estar com Cristo, seguir o Evangelho e ir para o céu. Mas o Evangelho, que Evangelho nós estamos pregando? Ele está mudando vidas realmente? Ou está só transformando religiosos? Que Evangelho nós estamos pregando? Ele está criando uma metanoia, que é aquele termo lá, grego, né? Que é a transformação no espírito do homem. E não simplesmente uma transformação de aparência. Bota um vestido longo, não pinta mais o cabelo, não usa mais brinco, bota embaixo do braço e labachura e agora eu sou crente. Não. Não é uma máscara, não é uma fantasia, é uma transformação interior. Esse Evangelho que Paulo estava pregando. Então Paulo pregou esse Evangelho, e preste atenção, e o Evangelho que Paulo pregou, ele incomodou, ele não fez amizades. Não era um Evangelho de bajulação, não era um Evangelho de interesses econômicos. Ele era um Evangelho de espada, de guerra, de intriga, de discórdia, de contenda, de divisão, de dissensão, mas acima de tudo, de salvação, de vida eterna, de santificação. Esse é o Evangelho que Paulo pregou. Por isso, alguns se converteram, outros não. Ou seja, os eleitos se converteram, os não eleitos continuaram endurecidos. Esse Evangelho nós temos que pregar. Você quer que pessoas se salve? Prega o Evangelho.
da salvação, que incomoda, que chateia, que cria ódio, que gera ódio nos corações. O que foi que aconteceu aqui? O povo ficou cheio de ódio. Nós lemos aqui no capítulo 17 e também no capítulo 19. O povo ficou cheio de ódio. Queriam matar Paulo. Pregue o evangelho ao ponto das pessoas querer ver o seu fim. Não que dá que ninguém tente contra a tua vida, mas pessoas pelo menos querem que você suma do mapa. Para esse cara deveria nem existir. O canal desse cara devia se acabar. O Instagram do Marcelo devia ser bloqueado. O canal do Raul devia ser banido do YouTube. Isso é uma desgraça, uma miséria. Olha o que esse homem prega. Pregue o evangelho ao ponto de que cause realmente o tumulto. Mas você está entendendo, não é que você vai lá causar tumulto, eu vou ali criar uma confusão. Não, isso é idiotice. Prega o evangelho da salvação. E, infelizmente, por conta própria, isso vai acontecer o tumulto. Prega o evangelho ao ponto que, como nós vimos aqui, políticos sejam incomodados. Empresários sejam incomodados. Religiosos sejam incomodados. Prega o evangelho ao ponto disso. E por fim, Paulo pagou um preço alto por isso. Paulo foi apedrejado. Eu não me lembro qual cidade, eu li, expliquei para os irmãos. Numa das viagens, mas não me lembro mais qual foi a cidade. Paulo foi apedrejado. Acharam que ele tinha morrido. Paulo foi preso com Silas lá no capítulo 16. Apanhou de vara, 39 chibatadas, ficou preso. Paulo vai dizer aos coríntios: passei fome, sede, frio, nudez, necessidade de roupa, de alimento. Não tinha morada certa, 3 vezes apanhei dele, 39 chibatadas. 3 vezes sofri naufrágio. Paulo pagou um preço, ele sofreu, mas nada fez ele parar de continuar pregando o evangelho. Nós precisamos continuar pregando o evangelho. E vamos perder amigos. As pessoas vão se distanciar de nós, mas olha o tanto de amigo que Deus vai dar para vocês aí. Olha o tanto de amigo que nós temos hoje por causa do evangelho. Aqui e aí. Você vai perder muito, mas vai ganhar muito mais. Então, Paulo não desistiu. Paulo não parou. Paulo não ficou lá, não vou mais não, porque fizeram isso comigo. Não, Paulo continuou. E nós temos que continuar, irmãos. Nós fomos ontem naquela cidade, naquele povoado, 3 horas e 20 minutos de viagem até lá. Dentro do sertão, onde a casa do irmão, a casa dele sozinho aqui, a outra mais próxima é lá, não sei aonde, bem acolá. A congregação é dentro de um povoadozinho. Mas tem 500 igrejas lá dentro. Estou exagerando, né? É o meu jeito, exagerado. O irmão diz que igual o Pablo Massal, né? 1 milhão de igrejas lá dentro do povoado. E mais uma igreja lá. Mais uma igrejinha lá. Para que essa congregação? Mais uma igreja, mais uma congregação. Deixa o pessoal começar a ouvir a pregação. Eles vão saber que não é mais uma congregação, não é mais uma religião, aliás. Não é mais uma igreja, não é mais uma religião. Mas é um pequeno núcleo do povo de Deus que está espalhado pelo mundo, chegou ali. Então, não desistir, não parar, pessoal. Esse renovo missionário, esse espírito missionário, ele tem que brotar dentro do nosso coração. Nós temos que pedir a Deus para que isso volte a arder dentro de nós, a queimar dentro de nós. E vai ser o tumulto. Eu ouvi a pregação do Clésio naquele dia. Onde foi aquela pregação? Lá em aquele culto campal lá? Maranguape. Ouvi a pregação do Clésio. E a Virginia, eita, o irmão Clésio está brabo, hein? Cuidado não, ele apanha aí. Aí eu falei para ela, rapaz, o Clésio é escaldado. O Clésio, nós fomos fazer muitas missões de folhetos de protesto, em marcha para Jesus, em show gospel. E outras vezes ele foi sem eu, com o irmão Jardel que tocava violão, para a praça, entregar o CD da nossa pregação lá, e pregar. E teve gente lá que chegou, tomou o CD dele, das mãos dele, quebrou. Teve outros que foi lá, mandou desligar o som. Está escaldado. Chuva no sol, de noite. Os missionários daqui estão escaldados. Ninguém pode parar. E talvez você já passou por... Pastor, não passei o que você está falando aí, que o irmão Clésio passou. Mas eu fui pregar esse evangelho lá para o fulano de tal lá, ele ficou chateado comigo. Passou a mesma coisa então.
Eu peguei uma pregação dessa aí de vocês aí, pregando essa verdade, joguei num grupo lá, não sei, de uma igreja, grupo da família, sei lá o que lá, escracharam comigo. Passou a mesma coisa. Passou a mesma coisa. Foi cancelado. Por quê? Porque o teu interesse ali não é fazer mimimi com as pessoas, gracinha, é levar a palavra que vai salvar elas. Enquanto uns vão crer, outros vão ficar com ódio, mas esse é natural, de que vinha contra quem prega o Evangelho. E por que então que nós precisamos continuar fazendo isso, e vai causar isso? Exatamente pelo motivo de que as pessoas precisam ouvir o Evangelho, uns para ser salvos, outros para ser condenados, mas todos têm que ouvir. Então nós não podemos parar, pessoal. Que você possa ser um missionário, e que o Evangelho pregado, ele torne você realmente o patinho feio. Você acha que eu me entristeço? Porque, por exemplo, nossa congregação em Madalena, todo evento que tem lá, os pastores se reúnem, chamam as igrejas. Você acha que eu me entristeço porque eles não chamam a gente lá? Você acha que eu me entristeço porque aqui ninguém convida nós para nada, as igrejas não convidam nós para nada? Os pastores me chamavam para pregar, eu disse, pastor, não vou não, pastor, porque eu vou dar problema aí, eu sei que vou dar problema, eu prefiro não ir pregar. Rapaz, vinha pregar, você não quer pregar? Não estou dando conta nem do ministério que eu estou dirigindo, quanto mais para estar pregando por aí, eu tenho que tomar conta do povo aqui. Mas o fato é que você não pode parar. Tem vidas para ser salva, só esperando Deus usar você para falar do amor de Deus para elas, através do Evangelho verdadeiro. Então, quero deixar essa palavra como tipo de incentivo para você não ficar com medo, não parar e ver que é normal. Porque o que eu recebo de mensagem dizendo, pastor, o que é que eu faço, pastor? Estou tão triste. Comecei a pregar isso aí, mostrar isso aí, ficar com raiva de mim, ninguém fala mais comigo, sei o que, irmão, faço o que? Não, é normal. Todo mundo passou por isso. Paulo foi o primeiro que passou por isso. Jesus foi o primeiro que passou por isso. Então continua pregando, não para não. Isso vai causar tumulto, alvoroço, mas vai ser assim. Bom, vamos convidar os irmãos para a ceia, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Deus, muito obrigado, meu Pai, por esse momento que estamos vivendo aqui hoje. Que essa palavra possa despertar em nós o instinto missionário, o espírito de missões, Pai. Trabalhar para Ti, trabalhar para o reino, trabalhar para a Tua igreja, Pai. E cada um, claro, Senhor, vai ter a sua missão, como Paulo foi fazer aquela missão, e depois ao fazer a missão fundou a igreja, e estabeleceu presbíteros naquela igreja. Agora a missão daquele era ser o presbítero da igreja, a do outro era ir evangelizar, a do outro era ir para outros continentes, e cada um ia tendo sua missão, e o mundo ia sendo alcançado. Que o Senhor continue fazendo isso, mas sim, Senhor, levantando homens, pessoas e mulheres com o verdadeiro evangelho, anunciar esse evangelho, que salva, que realmente alcança os eleitos. Obrigado, Senhor, por tudo. Limpa nosso coração de toda malícia, toda maldade. E que a boa mão do Senhor esteja sobre nós hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, os obreiros vão passar aí com o pão e o vinho, para nós seguirmos a ceia, Santa Ceia, a ceia do Senhor, para você poder participar. Então, se você está em Cristo, está na sua casa, não tem problema. Pode participar da ceia aí onde você está, tá bom? Em nome de Jesus.